cancro é uma doença ainda um pouco escondida, porque as pessoas muitas vezes não percebem exatamente o que é, e quanto mais nós falarmos e mais desmistificarmos o tema do cancro, melhor. A Liga nasceu em 1941, tem hoje em dia na sua ação 4 eixos estratégicos. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. Cancro, a doença dos nossos dias. Sendo uma doença cada vez mais presente, no episódio de hoje focamo-nos nas respostas que existem junto da sociedade civil, numa conversa entre Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, e Mariana Matos, coordenadora do IMM Laço Hub. Francisco, muito bem-vindo ao Instituto de Medicina Molecular. Obrigada por estar aqui connosco para vos falarmos sobre cancro. Obrigado nós. Assim, um tema bastante difícil, mas que achamos que podemos descomplicá-lo um bocadinho. E hoje, em particular, como presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, queria então convidá-la a falar sobre a Liga. O cancro ainda é cada vez mais uma doença presente na vida das pessoas. São 18 milhões de casos novos todos os anos no mundo inteiro, 10 milhões de mortes, portanto toca muita gente, muitos doentes, muitas famílias, muitos amigos, muitos grupos, e portanto achamos que é de facto um assunto que queremos estar perto das pessoas e que queremos levar às pessoas. E, portanto, se calhar começava por convidá-lo a explicar um bocadinho a história da Liga, como é que começou, quais são os objetivos, o que é que faz hoje. Conte-nos um pouco sobre isso. Eu começo por agradecer-lhe porque um dos objetivos é isto mesmo, é chegarmos às pessoas. Porque o cancro é uma doença ainda um pouco escondida, porque as pessoas muitas vezes não percebem exatamente o que é, e quanto mais nós falarmos e mais desmistificarmos o tema do cancro, melhor. A Liga nasceu em 1941. Tem hoje em dia na sua ação 4 eixos estratégicos. O primeiro é o apoio ao doente oncológico e à família, que é aquele que nós consideramos como o prioritário. É ajudar as pessoas que hoje em dia passam pela doença ou estão em fases de recuperação e que necessitam de apoio. A ação aqui é vasta e assenta muito no voluntariado, que é o nosso ADN, e queremos que assim continue. Nós temos hoje em dia cerca de 1000 voluntários hospitalares, portanto, pessoas que vão aos hospitais todos os dias e acompanham os doentes numa série de serviços, são 17 serviços. Temos cerca de 1000 voluntários também de competências, pessoas como eu, ou como médicos, ou enfermeiros, ou engenheiros, ou economistas, o que for. Desde que ponham as suas competências ao serviço da Liga, eles estão a ajudar também o doente oncológico. E temos ainda os nossos voluntários do peditório, que são cerca de 18 mil, que é excelente vê-los na rua, porque não é o recolher o valor, é também a dinâmica que se cria à volta de tudo isto. Portanto, cerca de 20 mil pessoas envolvidas. Sim, todos os anos na ação da Liga. Voluntariado. Temos também, o que também é muito importante, os movimentos de entreajuda, nomeadamente o Vencer e Viver, que é o mais conhecido, mas temos os para ostomizados e laringectomizados. E são movimentos muito importantes porque são pessoas que passaram pela doença e se disponibilizam a estar com os outros que neste momento estão a passar pela doença. E é tão bom quando nós temos que fazer um caminho desconhecido e temos alguém que nos dê a mão. E estas pessoas fazem isso mesmo. Passam a sua experiência e, portanto, permitem que um caminho que é difícil seja um caminho um bocadinho menos difícil. Nunca será fácil. Ainda dentro desta área, temos consultas de psico-oncologia, algo muito importante para nós, porque não são só para os doentes oncológicos, são para doentes oncológicos, para a família, mas também para profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde também têm necessidade de poder ter algum conforto emocional nesta área e combater o cancro todos os dias não é fácil. São cerca de 12 mil consultas. Temos também consultas de apoio jurídico, são cerca de 1000 consultas por ano. E as consultas de apoio jurídico são importantes porque os doentes oncológicos têm direitos que na maior parte dos casos não conhecem e muitas vezes quando conhecem têm dificuldade a aceder a esses direitos. Portanto, o nosso apoio aí também é fundamental. Temos ainda um outro mecanismo que é a linha cancro. Aliás, a linha cancro e a linha pulmão, são 2, que são linhas telefónicas que estão disponíveis durante todos os dias úteis
com um psicólogo do outro lado que pode ajudar qualquer pessoa em qualquer questão sobre o cancro, desde um local para ser tratado até uma dúvida relativamente ao tema, qualquer coisa. E se não souber, também encaminha para onde saiba, para onde se possa responder. Eu julgo que ainda não falei, mas isto é comprido e às vezes posso duplicar, mas temos ainda uma coisa que também é fundamental e é uma necessidade, que é o apoio financeiro. Infelizmente há muitas famílias e muitos doentes que não têm recursos. Portanto, nós investimos cerca de 1,5 milhão de euros naquilo que é alimentação, transportes, próteses. Quando as pessoas passam por um problema como o cancro, a vida parece que rui, destrói tudo. E não é só a pessoa que passa, é a família também. Portanto, quanto mais diverso for o apoio que as entidades, não só a Liga, mas que todas as entidades possam dar a doentes oncológicos, é uma ajuda em reconstruir o castelo onde eles viviam. E, portanto, por isso é que a nossa ação é tão vasta no apoio ao doente oncológico e à família. Eu não quero estragar o seu programa, mas vou falar das outras duas também. Se sentir necessidade de me interromper, esteja à vontade. Força, queria só perguntar, e vamos derivando. Só perguntar se a vossa ação é extensível ao país todo, estão mais focados em algumas zonas? A nossa ação é nacional, em todos os nossos serviços, e para que seja nacional de facto e para que cheguemos às pessoas, há cerca de uns 10 anos nós começámos com uma estratégia de descentralização. E hoje em dia temos grupos de apoio nas capitais de distrito que têm uma instalação, como nós temos, têm pelo menos um funcionário, porque nós somos voluntários, mas também temos uma base de funcionários, e esses locais devem ter a capacidade de dar às pessoas todas as valências que a Liga consegue fazer nos grandes centros urbanos. Além disso, temos também delegações que são constituídas exclusivamente por voluntários, e essas também têm instalações, e essas dão aquilo que nós entendemos que é o mais essencial. O mais essencial é precisamente esta primeira parte, apoio ao doente e à família. Portanto, em princípio, terão apoio psico-oncológico, nem que seja necessário nós deslocarmos um psicólogo de outro sítio para ir lá. Terão também apoio jurídico, terão o movimento Vencer e Viver e terão seguramente o apoio financeiro. Portanto, toda a parte dos apoios financeiros. Aquilo que na maior parte dos casos têm também é a prevenção primária, e eu aproveito e faço a ponte para esta segundo eixo, que é a prevenção primária, porque nós utilizamos os nossos voluntários para contatarem principalmente com os mais novos. Hoje em dia a Liga consegue atingir diretamente cerca de 360 mil jovens. Quando eu digo diretamente é contacto direto com eles. Como é que o fazemos? Através de outros voluntários. Formamos voluntários e esses voluntários, com os conteúdos desenvolvidos pela Liga, vão às escolas e no fundo passam a mensagem. Os conteúdos incidem em 3 ou 4 tópicos muito importantes. Um deles é hábitos de vida saudável, que inclui a alimentação. O outro é o tabaco, que é uma causa, como sabe, de morte terrível e também um dos principais indicadores para o cancro. Fator de risco. O álcool e também a pele, portanto, cancro da pele. Mas não são só estas ações que temos. Estou-me a lembrar agora, temos um vídeo muito interessante e umas ações que fizemos recentemente com a água. Portanto, temos um vídeo a mostrar a importância da água na nossa saúde. Organismo. Este vídeo faz parte de um programa que nós iniciámos há 2 ou 3 anos, que foi por causa da pandemia. Estávamos todos fechados e nós agimos no terreno. Portanto, tivemos também nós que nos transformar e criar meios digitais para fazer passar a nossa mensagem. Num desafio de um dia para o outro. De um dia para o outro, um desafio fantástico. Pena que tenha havido uma pandemia, como é óbvio, mas o desafio em si foi excelente, porque hoje em dia a Liga está equipada com uma série de mecanismos digitais, vídeos e não só, porque pelo meio há gaming e há outro tipo de coisas que nos permitem chegar às pessoas. Nesta segunda parte, como eu lhe digo, o que nós pretendemos é sensibilizar e educar é uma palavra forte, mas sensibilizar, formar de alguma forma e fazer chegar a mensagem relativamente a temas importantes como é o ter uma vida saudável. Porque se nós mudarmos os nossos hábitos numa idade jovem, deixa de ser um esforço fazer qualquer coisa porque está na nossa rotina. Não deixamos de os fazer também nos mais velhos, mas temos a plena consciência que fazer ações de prevenção primária para pessoas de 60
ou 65 ou 70 anos, ou menos 50 e tal, que é a minha idade, tem impacto, mas não é o mesmo impacto. Pois é isso que eu ia perguntar, se estavam só nas escolas ou se também faziam este tipo de ações junto de uma faixas etárias mais velhas? Fazemos nomeadamente através das empresas. E as empresas às vezes pedem-nos, e quando não pedem nós também andamos a bater às portas, e o sistema é o mesmo. Muitas vezes, nesses casos, nós aproveitamos e temos uma componente mais forte de literacia do que propriamente prevenção primária. Porque o target é diferente, claro. e aí se calhar vale mais a pena nós equiparmos as pessoas com mais literacia na área da saúde do que propriamente estarmos a pedir para mudarem os seus hábitos de vida, o que não deixa de ser importante, mas sabemos que tem menos sucesso, por assim dizer. Sim, as pessoas assim percebem também o que é que acontece no seu corpo e mais à frente podem então tomar a decisão de mudar alguns hábitos. E nessas camadas etárias, e agora está bem feito, porque passamos para o terceiro eixo, nessas camadas, nessas faixas etárias, entra uma outra coisa que é muito importante, que é a prevenção secundária, e aqui falo de diagnóstico precoces e rastreios. E aí sim a literacia é muito importante para as pessoas perceberem o que é que têm que fazer, porque é que têm que fazer, quando é que têm que fazer. No caso do rastreio do cancro da mama, nós temos uma delegação do Estado para, a nível nacional do continente, fazemos o rastreio, com exclusão do Algarve. Posso lhe perguntar para explicar um bocadinho melhor o que quer dizer delegação do Estado? Como é que funciona? Delegação do Estado quer dizer que o Estado, porque nós fomos os pioneiros de alguma forma na criação de um programa de rastreio de cancro da mama, nasceu no centro, em 1988, se me falha a memória, posso errar na data, mas nós fomos construindo o programa, alertando para a necessidade deste rastreio ser implementado em Portugal, e o Estado confiou naquilo que foi a nossa capacidade de organização, capacidade técnica de ter o conhecimento necessário para fazer o rastreio, a nossa capacidade de trazer também para o rastreio profissionais de saúde muito competentes, e hoje em dia nós rastreamos cerca de 360 mil mulheres em Portugal continental, com cerca de 35 caravanas móveis, não são caravanas, são unidades móveis, que andam por juntas de freguesia para dar maior facilidade, maior acessibilidade às pessoas a este programa. Temos 3 centros de leituras e aflições, portanto locais onde depois das mulheres serem rastreadas, são lidas as mamografias e se houver alguma coisa a esclarecer, as pessoas são chamadas para uma segunda consulta e caso seja detectada alguma coisa, são referenciadas diretamente para um hospital para tratamento. Portanto, é tudo feito em parceria com o SNS? Podemos dizer parceria? Podemos e devemos dizer parceria, porque é o SNS que nos fornece o nome das pessoas que são elegíveis para o rastreio. A partir daí nós desenvolvemos toda a fase do rastreio e depois a fase de tratamento, obviamente, enviamos para os hospitais. Basicamente o que o Estado faz é dar-nos o nome das pessoas elegíveis e financia o programa. Aqui é muito importante também nós termos a tal dispersão geográfica, porque há que trazer as pessoas para o programa. Imagino que não seja fácil, não é? Nem sempre. Todos nós temos uma vida agitada. Principalmente as famílias e as mulheres acabam por não pensar na sua saúde, a não ser no momento em que têm um problema de saúde. Eu costumo dizer, todos nós, ou ninguém diz não à saúde, todos dizemos sim à saúde, mas são mais raros aqueles que se lembram de cuidar da sua saúde quando têm saúde, principalmente quando se tem filhos, quando se tem família, quando se tem preocupações, quando se tem responsabilidades. A vida acontece. Exatamente, e acaba por ficar para trás. Mas nesta área temos também 2 programas que eu acho muito interessante comentar aqui, que são 2 programas de diagnóstico precoce. Um do cancro oral, e o do cancro oral tivemos, eu julgo, a feliz ideia de incluir neste programa todos os estabelecimentos prisionais em Portugal. Portanto, fizemos um acordo com a Direção-Geral dos Serviços Profissionais e de Reinserção, e estamos agora, já fizemos 4, estamos a fazer este diagnóstico precoce nas prisões. Em todas as prisões do país? Em todas as prisões do país. Já fizemos 4, elas são 26, se não me falha a memória. E o resultado é muito positivo. Primeiro porque estas são, de facto, pessoas muito frágeis. Pessoas que têm hábitos de consumo de tabaco, de álcool, e não têm capacidades financeiras de todo.
E às vezes eu diria que são quase como populações abandonadas, o que não deve acontecer. Apesar de todos os esforços que os serviços prisionais fazem, nós tivemos presentes e sabemos que isso existe, mas há uma falta de recursos grandes. Portanto, o facto de a Liga ter estado numa população que é muito fragilizada é muito importante, até porque dos dados que recolhemos, nós identificámos cerca de 12% de lesões pré-malignas e cerca de 4% de lesões malignas. Ou seja, se não houvessem estas ações, isto numa população, porque fizemos num ano mais ou menos 4 mil diagnósticos, no caso das prisões menos, porque no caso das prisões estamos a falar do que fizemos até agora, provavelmente não mais do que 1.000 pessoas, mas ainda assim muito 4% de 1.000 são 40 pessoas, não é? Portanto, é muita gente. Sim. Muito significativo. Se pensarmos que hoje ter o cancro da mama, 0,5% das pessoas são encaminhadas para, aqui estamos a falar de um valor muitíssimo maior. E estamos a falar de uma população, e isso é que é muito importante, muito frágil e que deve ser cuidada. Outro programa muito interessante de diagnóstico precoce é o câncer da pele. Portanto, nós identificamos quais são as populações de maior risco, sejam populações pescatórias, porque estão muito expostas ao sol, seja trabalhadores rurais, a mesma coisa, e tentamos nesses pontos, obviamente em parceria com unidades locais de saúde, sempre que possível, fazer este tipo de diagnóstico. E também é interessante, embora seja pena, ver que os números também não são números baixos, também são números relativamente elevados. 3,5% de lesões malignas que depois são encaminhadas para o hospital. E as pessoas que aderem a esse rastreio do câncer da pele, como é que são identificadas? Como é que a população alvo é identificada? Como eu digo, nós tentamos identificar áreas onde possa haver maior risco e depois falamos com as unidades locais de saúde. E as próprias unidades locais de saúde o que fazem é identificam dentro daqueles que são as pessoas, os seus utentes, aqueles que poderão estar mais expostos a um problema de cancro da pele. E, ao mesmo tempo, fazem a divulgação como nós fazemos, ou através de meios locais, de rádios locais, ou através das câmaras, ou através das próprias unidades locais de saúde. Portanto, fazemos comunicação e dizemos às pessoas, no dia tal, vai haver, durante o dia inteiro, e é aberto, se as pessoas puderem escrever melhor, porque é mais fácil para nós, e têm acesso a este diagnóstico. Esta ação também é feita no verão nas praias. Ok. De uma forma nunca reparei. É porque nós não podemos estar em todo lado. Com certeza. Mas aí estamos exatamente num sítio onde a prevenção é fundamental. Nós aproveitamos para fazer prevenção primária e ao mesmo tempo para dar às pessoas a possibilidade de fazerem o diagnóstico precoce de câncer da pele. E a receptividade nas praias é grande? Ou de facto as pessoas estão de férias e não querem pensar em doenças? Não, é muito grande a disponibilidade. Mas aqui faço um elogio mais uma vez às mulheres, porque é mais que merecido. Nós vemos que a maior parte das pessoas que dão o primeiro passo são as mulheres. E os maridos vêm um bocadinho por arrasto. Já que está, vem também. E já que está ali, depois acaba por fazer. Posso lhe dizer, porque nós tentamos trabalhar depois os dados, 70% das pessoas que vão são mulheres, 30% são homens. Ok, é muito diferente, sim. É diferente. Mas também no nosso voluntariado, eu diria que mais de 90% são mulheres. O que também mostra alguma disponibilidade acrescida das mulheres para este tipo de ações. O que, mais uma vez, é de louvar. Falta a quarta área. Sim, não estava esquecido. Sem arruinar aqui esta nossa conversa. A quarta área é muito importante também a formação e a investigação em oncologia. É importante a formação porque nem sempre os profissionais de saúde têm a possibilidade de aceder à formação adequada, quer seja num doutoramento, quer seja numa coisa mais simples como ir a um congresso. Portanto, nós tentamos apoiar aqueles que nós vimos que têm uma ideia interessante para a sua formação. E a investigação, porque a investigação, no fundo, é a esperança que nós temos de melhorar a sobrevida, de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de eventualmente encontrar uma cura, que é algo que é discutível. Uma cura, para nós é muito bom já ver que a sobrevivência no cancro já é bastante elevada em alguns tipos de cancro, que o cancro hoje em dia já não é uma sentença de morte, já é uma doença crónica. E, portanto, nós privilegiamos também a investigação. Como é que o fazemos? Não somos uma entidade científica, não temos essas competências, somos um facilitador da própria investigação. Portanto, juntamos quem tem a capacidade de investimento necessária, quem tem as competências técnicas necessárias,
A própria Liga tenta reunir fundos em algumas campanhas que faz e apoiamos alguns centros de investigação, mas acima de tudo damos várias bolsas de investigação ao longo do ano. Sim, aqui também no IMM somos de facto um centro de investigação e temos alguns cientistas que também já foram apoiados pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Temos o apoio ao Biobanco aqui. O apoio ao Biobanco, que é assim, uma biblioteca de amostras humanas muito importante, e é fascinante também perceber a quantidade de pessoas que estão ali representadas, saudáveis e doentes, e de facto o Biobanco é assim o nosso um orgulho que nós temos muito grande aqui. E nós também estamos muito contentes de poder apoiar o Biobanco, porque é como diz, tem essa aura. É de facto muito diversificado. Não, e é de facto é uma biblioteca, não é? E as pessoas não sabem também, por um lado, que podem contribuir e que podem também dar as suas amostras, mesmo sendo pessoas saudáveis, por outro também não sabem que aquilo existe, não é? E também a importância que aquilo tem. E a importância que aquilo tem e o carácter global que tem. Portanto, nós podemos ter um cientista nos Estados Unidos que precisa de uma amostra de um tumor específico e que nós temos aqui, e então também temos essa característica de globalidade. Também só explicar aqui um bocadinho como é que nós trabalhamos no IMM Laço Hub, que de facto estamos muito focados na ciência, porque também, como o Francisco disse, é graças a esta investigação científica que hoje o cancro é uma doença quase crónica, não é? E que é muito diferente do que era há 20, 30 anos. E consideramos que a investigação e a ciência são de facto a resposta e a solução para este problema que afeta tanta gente hoje, não é? E no mundo inteiro. Sim, sem haver essa capacidade de querer conhecer o desconhecido, querer investigar, e essa resiliência, a qualidade de vida, e eu foco muito mais na qualidade de vida, a qualidade de vida dos doentes não melhoraria seguramente. É uma expressão em jeito de brincadeira, mas o IMM e todos os outros institutos são os nossos marinheiros dos anos 1500, portanto, do século XV, século XIV, século XV. Portanto, são aquelas pessoas que têm capacidade de enfrentar o desconhecimento, a resiliência para percorrer todo um caminho, atravessar um oceano, sem saber o que é que encontram do outro lado, mas sabendo que têm que encontrar alguma coisa. Portanto, acho que são instituições que devem ser acarinhadas e devem ser apoiadas o máximo possível. São o nosso futuro. É verdade, mas uma das dificuldades que temos é como é que também comunicamos ciência às pessoas, não é? Porque é uma coisa que é tão complexa e tão difícil de entender, mas por outro lado tão necessária, não é? E portanto, nós aqui no IMM Laço Hub temos essa vertente e encaramos como missão também ser uma fonte de informação credível nesse campo, mas achamos que mesmo assim é um bocadinho difícil de chegar às pessoas, não é? E de transformar a informação de forma a que as pessoas se relacionem e que compreendam e que considerem como importante para as suas vidas e para as suas tomadas de decisão. É difícil, aí a parte da literacia é muito importante, mas há pessoas, embora não sejam muitas, mas há pessoas que têm o dom de conseguir pegar naquilo que é muito difícil e conseguir desmembrar as coisinhas, torná-las simples. Há algumas pessoas que conseguem fazer, e vocês têm a felicidade de ter algumas delas no vosso instituto. Depois há que haver um esforço da própria comunidade, e aí a Liga entra também, quando falamos em literacia, para tentarmos pegar no que é complexo, porque é complexo de facto, mas torná-lo simples e numa linguagem corrente. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma discussão que às vezes nós temos, da palavra rastreio ou diagnóstico precoce. O que é diagnóstico precoce para a maior parte da população portuguesa? Se calhar não sabe exatamente o que é. São duas palavras difíceis. Mas fala em rastreio. E as pessoas, se calhar, sabem um bocadinho melhor o que é rastreio. Mas se eu falar com um médico e lhe disser que vou comunicar um diagnóstico precoce como se fosse um rastreio, o médico vai ficar, não pode fazer isso. Portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio naquilo que é a linguagem técnica, que é obrigatória para quem desenvolve a investigação e para quem é técnico, mas também fazer uma ponte com a linguagem universal para todas as pessoas. Porque senão podemos chegar a um momento em que nós estamos a fazer muito bem, estamos a tentar comunicar, mas isso não chega às pessoas porque, perdoando a expressão, é chinês. Pois, ou mais do que isso, as pessoas não percebem porque aquilo é importante para elas, não é? Não conseguem. E é muito difícil também de perceber o que é que de facto preocupa as pessoas. E eu acho que também por isso as associações de doentes, neste caso, tendo como exemplo a Liga Portuguesa contra o Cancro, são também essenciais para que
todo o resto da sociedade civil e nós consigamos perceber o que é que de facto preocupa as pessoas, porque vocês estão junto das pessoas, não é? Sim. E esta relação eu acho que de facto é importante porque estamos todos no mesmo sítio. Mas é algo que nos últimos anos teve francamente uma evolução muito, muito grande. Eu entrei na Liga há 10 anos, foi a primeira vez que tive esta função e não fazia ideia da dimensão da Liga, e eu vejo uma evolução muito, muito grande nos últimos talvez 5 anos relativamente à preocupação de haver maior literacia, à preocupação de haver uma ponte entre as pessoas que têm a doença e aqueles que trabalham para curar ou atenuar essa doença. Portanto, eu direi que hoje estamos muitíssimo melhores nessa área. Agora falta muito por fazer, muito. Pois, claro. Muito por fazer. Por isso é que também estamos aqui e isto é um exemplo disso, não é? Também este podcast com vários episódios diferentes sobre vários temas diferentes, mas todos à volta do cancro, é também um bocadinho nesse sentido. É nesse sentido, e eu julgo que não são só vocês, é toda a comunidade. Nós, Liga, também temos um programa que é os Segundas de Conversa. É exatamente isto. Pomos uma personalidade conhecida que tem a capacidade, porque às vezes é mesmo a capacidade de comunicação, de comunicar, porque é importante ter essa capacidade. Às vezes nós temos pessoas com conhecimento extraordinário, mas não têm a capacidade de comunicar. Têm a capacidade, se calhar, de fazer muito bem. Portanto, é também identificar as pessoas que podem transformar aquilo que dissemos, transformar uma coisa muito, muito complexa numa conversa simples e agradável. E, portanto, este podcast, não que eu seja especialista em nada, mas este podcast acho que pode ser muito interessante para isso também. Ok, muito obrigada, Francisco. Muito obrigado, eu. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lomba Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.